Dentro de sua casa, o nosso protagonista Yuma Mitaka, um estudante do segundo ano do ensino médio, está assistindo ao noticiário sobre um grande buraco que surgiu próximo ao pier de Harumi, embora aquele buraco esteja sendo descrito como uma dungeon de pequena escala. Caso se confirme, ela será considerada a sexta dungeon a aparecer no Japão. Agora em seu telefone, Yuma está assistindo um vídeo em que uma pessoa visitou uma dungeon branca de Sapoto. Chegando ao 18º andar, o homem encontrou monstros com aparência de fadas. Ele ataca os monstros com magia de trovão. O homem foi capaz de obter uma gema mágica como drop. Essa gema valia em torno de 1,4 milhões de ienes, e colocando isso em reais, vale o equivalente a 54 mil. Nosso protagonista parece ficar com inveja daquele homem. Ele então desliga o telefone e comenta que o que tinha acabado de assistir era uma piada total e explica que já fazia 7 anos desde que as dungeons surgiram. No começo, elas causavam medo e ansiedade. Contudo, nos dias de hoje, elas são consideradas a maior indústria monetária aceitada pela sociedade. As gemas mágicas são moldadas pelas desconhecidas criaturas dentro das dungeons e podem ser utilizadas por magos. Apenas um pequeno grupo de pessoas acaba lucrando com isso. Primeiro, aqueles que são apoiados por grandes corporações. Segundo, aqueles com grandes capacidades físicas reconhecidas pelo governo. E por último, aqueles que são populares e podem obter patrocinadores. Nosso protagonista somente pensa em como era injusto para aquelas pessoas normais como ele, que nem possuíam chances de conseguir. Seu cachorro late, e ele pergunta o que está havendo com ele. E também pergunta se algo entrou no seu quintal. Uma decide sair e verificar. Ele admite que não era tão inteligente ou talentoso. É por isso que sua vida não tinha tanto significado. Mas que tudo mudou quando ele encontrou um pequeno buraco em seu quintal. Ele aponta a lanterna para o que notou ser uma caverna agora. E diz que aquilo ali era estranho e percebe que há algo dentro. Ele então encontra uma estranha criatura dentro e procura no seu celular o que é ela. Ele então descobre, através do pesquisado do Google, que a criatura encontrada era um slime e que eles podem aparecer da cor azul, azul claro, vermelha e verde. Porém, Yuma fica mais curioso quando percebe que aquele slime que ele havia encontrado era de uma cor diferente e se questiona se aquilo realmente seria um slime. Ele pesquisa mais um pouco e descobre que na América foram registrados slimes da cor de metal. Porém, não achou informações mais detalhadas e agora acredita que o que ele realmente achou era um slime. Nosso protagonista fica chocado ao perceber que não havia nenhum relato daquele slime ter sido subjugado, e caso conseguisse, ele seria o primeiro do mundo. Ainda assim, ele estava muito hesitante. Ele duvidava que um buraco tão pequeno assim seria uma dungeon. Ele assiste um novo vídeo daquele caçador, no qual menciona que as joias mágicas deixadas pelos monstros podem ser trocadas por muitos milhões de ien. Agora, segurando o martelo, Yuma retorna e fica de frente ao buraco. Ele está com medo de se aproximar, mas nota que ele é bem pequeno e que seria difícil da criatura conseguir escapar. Ele então bate o martelo no slime, porém ele era muito duro. Logo em seguida, o slime começa a pular por toda a caverna. Ele o atinge no braço e causa uma dor enorme. Ele sai de lá e coloca gelo em seu braço. Ele então se senta no sofá e diz que aquilo só poderia ser uma provação. Ele então procura mais informações sobre slimes na Wikimonster. E lá diz que até crianças são capazes de derrotá-los. Yuma nega todas aquelas informações. Ele começa a ver mais informações e descobre que os slimes se movem devagar e não são tão rápidos quanto os humanos. Ele então chega em uma parte que diz que monstros poderosos nas profundezas das dungeons só poderiam ser derrotados através do uso de magia. Porém, ele não é apto para utilizar magia, então decide desistir. Mas então, ele lembra que metal é fraco contra fogo, e uma ideia então surge em sua mente. Ele retorna com um pequeno incinerador em suas mãos. Ele aponta para o slime, mas antes de apertar, o slime começa a pular novamente em várias direções. Dessa vez, o slime o atinge na coxa. Ele retorna para o seu caso se sentindo totalmente derrotado. Ele diz que só irá fingir que nada aconteceu. Diz frustrado que o jornal falava que toda dungeon que aparecia, mesmo que em propriedades privadas, deveria ser reportada. Ele admite que nunca acreditou possuir realmente uma chance e que no final só restou dor e aborrecimento a ele. Uma tenta pensar logicamente, mas não consegue entender porque ele continua insistindo nisso. Ele agora pega um spray congelante, usado para limitar o movimento de insetos. Ele acha que pode funcionar em um slime de metal. Ele sabe que só diminuir seus movimentos não é o suficiente, então decide que logo depois de usar o spray paralisante, ele usará o de fogo também. Sério, ele diz que no caso isso não funcione, ele desistirá.
Ao chegar, ele percebe que o slime não deixou aquela mini dungeon e foi para o fundo dela. Ele inicia seu plano e aperta o spray de congelamento na direção do slime. Ele nota que foi criado cristais de gelo no slime e então bota fogo nele. Ele aperta o botão e fica chocado com a quantidade de fogo que sai. Ele então nota que o gás era inflamável. Ele diz que deveria ser mais cuidadoso, porém, tudo tinha dado certo e agora era sua chance. Ele acha que, conseguindo o atingir com o martelo, ele terá êxito. Ele então levanta seu martelo confiantemente e atinge Slime, criando uma pequena rachadura em sua pele. Porém, após derrotá-lo, nenhuma gema mágica surge como drop, e ele ri ironicamente da situação. Ele acorda no dia seguinte e sua mãe fala para ele ver o seu cachorro. Não para de latir desde aquela manhã. Seu cachorro então aponta para a mini dungeon novamente, e Numa vai até lá irritado. Ao chegar, ele confirma que seu velho amigo, Slime de Metal, ainda está vivo. Somos então apresentados a Ethan Noble, um pesquisador e expert em dungeons, encarando uma porta. Seu assistente, Clark Griffin, aparece. Ethan diz que nunca fica cansado de observar aquilo. A enorme tábua de pedra, descoberta na dungeon mais profunda já explorada. As inscrições na tábua diziam que, quando o rei dos monstros acordar, o mundo seguirá em direção à destruição. Indo a caminho para a escola, alguém chega por trás de Uma e o assusta. Era Kaede Ishinose, sua amiga de infância, reclamando que se assustou com alguém tão linda como ela o tocando. Então comentou como Yuma costumava sempre chegar atrasada à escola, e comenta que ele tem que parar isso, porque logo estará no terceiro ano do ensino médio, quando a primavera chegasse. Ela pergunta se ele já sabia o que Louie estaria fazendo tão tarde, porém ele nega, dizendo que eles não são mais da mesma sala. E ela diz que faz tempo que eles não saem juntos. Kaede diz que Louie quer ser um caçador no futuro. Yuma fica surpreso e diz que não sabia daquilo. Ela diz que agora, mais do que nunca, os negócios com dungeons estavam crescendo. Ela começa a explicar para ele que existem diferentes tipos de dungeons, revelando que gemas mágicas das dungeons brancas podem curar feridas e doenças, e por isso companhias médicas estão começando a investir nos negócios. Yuma pensa que não sabe de nada disso, e sua amiga continua dizendo que Louie tem um belo futuro. Ela se vira para ele e pergunta se Yuma sabe já o que vai fazer no futuro. Ele se sente mal com aquela pergunta e, quase que com vergonha, responde que está tentando algo novo, no seu próprio jeito. Yuma estava assistindo a um vídeo no qual falava que monstros dentro das dungeons respawnavam regularmente e que era possível conseguir gemas mágicas a partir deles, mas que a taxa de drop era em média 1%. Então, ele calcula que se matar um slime de metal todo dia durante 100 dias, ele conseguirá um drop e terá muito dinheiro. Ele analisa que, por ser um tipo raro de slime, ele também provavelmente dará um drop raro. Fazendo os cálculos matemáticos, que somente ele entende, ele conclui que tem 63% de chance de obter um drop. Ele então sorri e pensa que vale a pena tentar. Ele acaba com o slime mais 3 vezes, porém nenhum drop aparece. Ele novamente se sente derrotado e fala depressivo que o seu dinheiro está acabando de tanto comprar spray congelante e gás inflamável. Ele chora para seu cachorro, que fica o consolando por meio de lambidas. Com isso, ele se sente motivado novamente e diz que não pode desistir. Ele calcula que todo aquele dinheiro será recompensado quando ele obter um drop, mas ele se desconcentra, relembrando o que foi dito por Kaede. Ele fica em dúvidas sobre continuar. Então, alguns meses se passam e agora vemos Louie conversando com Yuma, que está de mau humor. Louie está carregando diversos chocolates que conseguiu no Dia dos Namorados, e Yuma diz que é impressionante a quantidade. Ele então oferece alguns para Yuma, mas ele se recusa, dizendo que não gosta, mas era mentira. Ele fica em dúvida sobre perguntar a Louie trabalhar no ramo de dungeons, mas então ele desiste, e Louie então fala com ele. Ele queria saber se ele ganhou algum chocolate de Kaede, e disse que nunca recebeu chocolate algum dela. Porém, ele percebeu que ela sempre dava chocolate a Yuma. Ele então fica nervoso e tenta se retirar, mas alguém o bate. Ele se vira e descobre ser Kaede. Ela o culpa por ter esbarrado nele, porque ele estava indo para casa mais cedo, enquanto ela o procurava para lhe entregar chocolate. Em pensamentos, ele revela que na verdade também a estava procurando. Com um sorriso, ela entrega os chocolates e presume que, como todo ano, ele não recebeu chocolate algum novamente. Ele diz para que ela não presumisse as coisas tão rapidamente. Então, ela pede para ele mostrar os chocolates que ganhou. Com vergonha, ele simplesmente agradece os chocolates e come. Ela fala que não há de quê, e então vai embora. Incapaz de controlar sua curiosidade, ele pergunta por que todo ano ela lhe dava chocolate e nunca dava Louie.
Ela se vira e responde que ele já recebia muitos chocolates e, como amiga de infância dos dois, ela precisava balancear as coisas entre eles. No dia seguinte, Yumi está puto com o comentário e diz que balancear era os ovos dele. Depois de finalizar o slime com a pedra, ele já estava indo embora, enquanto dizia que nada de bom acontecia com ele. Porém, ele se vira e vê chamas negras crepitando. De repente, um drop aparece em sua frente. E finalmente, depois de meses acabando com o slime, ele finalmente conseguiu uma recompensa. Retornando para casa, Yuma mal acreditava na felicidade que estava sentindo, em comemora. Depois de meio ano, ele finalmente conseguiu, mas admitiu que estava meio frustrado com o tamanho do drop. Esperava algo maior. Ele então pesquisa no Google e descobre que o drop que obteve era de metal, e não uma gema mágica. Os resultados revelaram que metal eram drops obtidos das dungeons pretas, porém, diferente das dungeons brancas, informações sobre as pretas eram mais difíceis de se obter. Na sua pesquisa, ele descobriu que nas dungeons pretas eles não obtêm gemas mágicas, mas minérios mágicos, que possuem propriedades que melhoram as habilidades físicas, mas quando usadas, não se sente o aumento físico acontecer, então nem mesmo isso era comprovado. Ele descobre que malhar é mais eficiente do que coletar minérios mágicos e que o valor de mercado deles era baixíssimo. Porém, mesmo frustrado, ele pelo menos descobriu que aquela mini dungeon era uma mini dungeon preta. Mas aquilo não muda o fato que ele estava desanimado por pensar em todo o dinheiro gasto. Ele relembra a conversa com Kaed e percebe que agora só restam 2 meses para que eles estejam no terceiro ano. Ele está profundamente frustrado que desperdiçou 6 meses por nada. Ele pensa em como Louie já tem seu caminho trilhado, mas rapidamente nega aquele pensamento, porque o caminho de Louie nada tem a ver com as suas escolhas. Ele então se encoraja a alcançar seu futuro em seu próprio ritmo e fazer o seu melhor. Ele acorda com os latidos do seu cachorro e se levanta da cama. Ele vai até a mini dungeon preta e observa o slime de metal. Ele já está cansado do seu cachorro todo dia latir para o slime. Ele então tenta levar seu cachorro para dentro, mas sua mãe briga com ele. Ele diz que tudo aquilo já deu para ele. Ele então pega o minério mágico, encara e culpa que tudo o que estava acontecendo era o fato daquele minério não ser uma gema mágica. Então, ele tem a ideia de usar o minério nele mesmo, já que vender não era mais uma opção. Ele assiste a um tutorial de como usá-lo e descobre que ele só precisa higienizar e depois engolir o minério. Também foi constatado que os minérios continham mana. No entanto, pessoas que não possuíam mana não ganhariam seus benefícios mágicos. Ele descobre que ao acabar com monstros, a quantidade de mana dentro de si aumenta. E ele lembra que passou meio ano eliminando slimes de metal, então ele pressupõe ter uma boa reserva dentro de si. Ele descobre que poderia comprar um medidor de índice de mana online. Ele chega em casa depois de comprar um medidor de segunda mão. Animado, ele diz para o aparelho mostrar seus resultados depois de meio ano, acabando com um raro slime diariamente. Porém, o aparelho não parece funcionar. Ele então volta à loja e diz que o aparelho está quebrado. O vendedor pega e retorna depois de 5 minutos, dizendo que o aparelho está funcionando perfeitamente. Ele então mostra as gemas mágicas e diz que cada um possui um índice mágico de nível 1, 2 e 3. Então, o vendedor utiliza o aparelho e mostra que deu certo. E Yuma fica confuso. Ele então explica que tentou medir um minério mágico e que nada aconteceu. O vendedor então diz que minérios normalmente possuem baixas concentrações de mana, e Yuma fica surpreso ao perceber que havia tanta pouca no mana no minério que nem mesmo era possível de medi-lo. Ele então pensa racionalmente e fala que é impossível o aparelho estar prestando, porque ele matou mais de 6 limes e constava que seu nível de mana era 0. O vendedor diz que parece ter havido um mal-entendido por ele. Ele então explica que humanos só podem absorver uma pequena parte da mana dos monstros derrotados, e que se ele derrotou 100 deles, então sua quantidade de mana só teria crescido em 1. E uma fica em choque ao escutar tudo aquilo. Ele então retorna chorando para casa. Ele diz que não pode desistir, mas que precisa saber seu nível propriamente antes de engolir um minério e cagar 2 centímetros de metal no dia seguinte. Um papel voa, e quando Yumi o lê, ele descobre que em uma dungeon azul está sendo realizado avaliações de mana gratuitamente, então se anima. Ele então vai até o local e paga sua entrada. Depois de receber o resultado, ele descobre que possui 0 de mana em todos os atributos. O homem que entregou seu resultado diz que ele possui somente 0,01% de chance dele ter errado nos testes, acabando com as suas chances.
e uma parte, e dois funcionários riem dele, dizendo que existem muitas daquelas pessoas que apenas matam monstros fracos e acham que aumentaram seus níveis de mana. De repente, a máquina dos testes começa a endoidar, e muitos papéis saem dela, e ele se pergunta se a máquina está quebrada. Retornamos a Yuma triste pelos resultados. Para baixo, porque passou meio ano matando slimes, ele está triste, e então ele passa do lado da Dungeon Azul. Ele decide então entrar, já que chegar até lá deu bastante trabalho. Uma mulher pede para que todos se preparem, e uma questiona se ele era perigoso, já que era somente uma versão grande em que ele tinha no seu quintal. Porém, ele fica boca aberta com o tamanho do buraco que leva à dungeon. Ele não sabia que uma dungeon poderia ficar daquele tamanho. Mulher o pergunta se aquela é sua primeira vez ali. Ela olha seu passe e diz que será uma ida bem tranquila, já que ele só irá para o primeiro andar. Ela pergunta, sorridente, se ele levou alguma arma para derrotar os monstros, porém ele fica confuso com a pergunta. Ele responde que não, e a moça diz que, nesse caso, ele poderia pegar qualquer uma das armas dali, desde que ele se lembrasse de devolvê-las. Ele decide então pegar a arma mais poderosa e indestrutível de todo o mangá até então, um martelo. Ele então desce para o primeiro andar. Ele acha fascinante tudo aquilo. Mesmo tendo descido tão fundo, de algum jeito, ainda existia luz lá embaixo, vinda de algum lugar. Ele então percebe que lá é semelhante a um ponto turístico e que está lotado. Ele nota que todos iam em grupos e procuravam por monstros, fazendo-se questionar se ainda existia algum por lá. Nessa mesma instante, um slime comum passa ao seu lado e uma fica animado. Contudo, ele percebe que aquele era bem lento. Ele então lhe dá uma simples martelada e facilmente o derrota. Ele se pergunta se slimes são tão fracos assim comparado ao slime de metal. Porém, ele volta a ficar para baixo ao lembrar do tempo que ele passou caçando. Um tempo passa e ele já acabou com mais de 6 slimes comuns, mas não recebeu drop algum. Contudo, uma garota ao seu lado conseguiu uma gema mágica. Ela fica animada que aquele drop deve valer algo como R$ 77. Porém, ela deixa a ideia de vendê-lo de lado e fala que irá consumi-lo para assim poder utilizar magia. Mas a pessoa ao seu lado diz que somente é possível utilizar magia dentro de uma dungeon, e ela responde que sabe disso. Yoma então se pergunta se ele estaria no mesmo nível de magia que uma criança. Ele então admite que está errado e que, na verdade, ele está bem abaixo do nível de uma criança e se dá por vencido. Alguém chama Clark e pede para ele entregar um documento a Ethan. Aquele doutor admite a Clark não gostar muito de Ethan, por ele ser estranho e rude, mas que o fato dele ter sido o primeiro a descobrir mana o faz indispensável. Ele então diz que Clark também deveria ler o que tem dentro do documento. Ethan então diz que não há qualquer erro. De acordo com o documento, mana está vazando das dungeons e que até então monstros não saíam das dungeons porque não havia mana fora de lá. Contudo, com as concentrações vazando para fora, é somente uma questão de tempo até que os monstros comecem a ir para a superfície. Contudo, Ethan diz que aquilo não precisava ser levado tão a sério por agora, e Clark o pergunta o porquê. Ele responde que com as pequenas quantidades chegando à superfície, somente monstros de nível baixo sairiam das dungeons. Clark fica aliviado ao ouvir aquilo, e logo pede para ele ler a página 8, que possui uma informação ainda mais relevante. Ele diz que o aumento somente acontecerá de pouco a pouco. Logo, eles terão tempo de se preparar e não precisam se preocupar por agora. Contudo, Ethan diz que há coisas mais urgentes para que eles resolvessem agora, e seu assistente pergunta o quê. Ele diz que já que a mana está indo para a superfície, significa que as pessoas também conseguirão usar mana fora das dungeons. Naquele mesmo dia, Yuma estava em seu quarto, cutucando minério e se perguntando o que deveria fazer. Ele disse que levou 181 dias para conseguir botar as mãos no seu primeiro drop. Mesmo ele obtendo um item incrivelmente fraco, e mesmo sem poder usar magia, ele ainda quer utilizar o minério como prêmio pelo seu esforço. O único problema é utilizar o minério e não absorver nada de mana, já que ele não tem quaisquer reservas mágicas. Porém, o maior problema é ele comer o minério e aquele minério voltar rasgando sua bunda. Ele finalmente encontrou a resposta que prezava. Descobriu que um pedaço de cocô tem em média de 3 a 4 centímetros e o minério tinha somente 2. Ele então desinfecta o minério e o engole dentro do chá e diz que não se sente diferente. Quando de repente ele sente um enorme baque no seu estômago. Ele logo fica animado para a possibilidade de despertar poderes escondidos dentro de si. Ele testa alguns golpes no ar e então percebe que nada mudou e lembra que a magia só funciona dentro das dungeons.
Seu cachorro aparece e começa a latir novamente. Ele então tenta acalmar seu cachorro e lembra que ele somente fica latindo assim quando o slime renasce. Ele estica a mão para acariciá-lo e quando ele olha, sua mãe está em volta de metal. Ele então corre rapidamente para seu quarto, ignorando sua mãe. Ele se olha no espelho e percebe que sua pele está revestida de metal. Ele se pergunta se essa é a habilidade do minério mágico. Ele descobre saber se seu corpo também está revestido de metal e confirma que sim, está. Depois ele se pergunta se existem magias que podem ser utilizadas fora das dungeons. Ele se desespera ao se perguntar se ele conseguiria voltar ao normal. Então, assustado, ele pede incontáveis vezes na sua mente para. Ele então deita no chão e chora enquanto culpa o slime de metal por tudo aquilo que está acontecendo com ele. Ele então percebe que está bem semelhante ao slime de metal e uma ideia surge em sua mente. Ele então segura o martelo com uma das suas mãos. E com a outra, ele bate no próprio braço. Contudo, ele percebe que não sente dor alguma e que estava duro igual metal. Ele então pega os sprays e usa em si mesmo. Ele fica surpreso ao descobrir que ele conseguiu voltar ao normal e que possui as mesmas fraquezas do slime de metal, e ele agora se pergunta se seria capaz de virar metal de novo. No outro dia, ele tenta se metalizar de novo, e para sua surpresa e alegria, ele consegue. A sensação que ele tem é como se ele tivesse passado em uma prova que nem ao menos estudou. Mesmo dizendo que ele tinha 0 de mana, de alguma forma algo aconteceu. Porém, o período que ele dura metalizado é de somente 5 minutos. Ele tenta novamente, porém não consegue. Então, ele infere que a transformação só pode acontecer uma vez ao dia. Ele pensa em entrar nas dungeons e acabar com as criaturas fracas enquanto ele está metalizado. E logo se imaginou como streamer e conseguindo quase R$ 2.000. Ele lembra de um streamer dizendo que quanto mais fundo, mais resistente são os monstros a ataques físicos, e eles são até mesmo capazes de desviar de tiros de balas. E que por conta disso, magia é fundamental nos andares inferiores, além do nível de complexidade de monstros que começam a usar magia. Yuma então relembra que ele ainda quer usar suas habilidades. Ele então admite pensar pouco em seu futuro e passa mais tempo invejando famosos ricos do que pensando em como ele poderia crescer. Ele iria prestar a universidade para o local que menos tivesse procura e, por algum motivo, por mais chato que fosse derrotar o slime diariamente, ele mesmo assim, por alguma razão, continuou fazendo aquilo todo dia e virando uma rotina. Ele era tão preguiçoso que nem ao menos tinha percebido que já fazia um ano desde que ele começara a matar os slimes de metal diariamente. Agora, na prefeitura de Ibaraki, dentro de uma dungeon vermelha, o grupo pedia ajuda, perseguidos por uma salamandra. Um homem misterioso aparece e protege a moça que pedia ajuda. Com uma pequena faca, ele consegue cortar a garganta da enorme criatura, e então a derrota. Os membros do grupo perguntam se ele está bem, e ele responde que sim. Ele se apresenta como Louie e diz que está no terceiro ano do ensino médio. O homem se apresenta como sendo o supervisor da dungeon e agradece Louie por salvar seus subordinados. Ele diz que ele acertou precisamente todos os pontos fracos do monstro e pergunta se aquilo tinha sido apenas sorte. Ele nega, dizendo que estudou todos os pontos fracos dos monstros. O supervisor então fica impressionado e pede para ele esticar sua mão. Ele entrega a gema mágica que dropou da salamandra, chamando-o de Cubum Vermelho Prateado. O supervisor diz que aquele drop é dele, já que foi ele quem derrotou a criatura. Ele até diz que poderia ser vendido por mais de R$ 54.000 e tenta recusar aquele objeto caro, mas o homem insiste. E ainda fala que sente que será importante para ele no futuro. Alguns dias se passam e Yuma está sonolento, se arrumando para a escola. Ele está prestes a desligar a TV, quando surgem notícias sobre as dungeons. Eles relatam que uma salamandra atacou aspirantes nos andares mais acima da superfície, sendo que normalmente elas só aparecem no 10º andar ou andares mais inferiores. Yuma diz que os monstros do 10º andar devem ser impressionantemente fortes, e uma mulher então relata como foi resgatada por um colegial. E não por qualquer um, mas por seu amigo de infância, Louie. Ao chegar na escola, Louie está sendo entrevistado ao vivo, sendo perguntado se ele não sentiu medo e ele apenas responde que foi tudo graças às armas disponíveis. O repórter relata que a gema mágica obtida por ele foi avaliada em mais de R$ 54.000 e ele responde que não conhecia ninguém dela. Ele fala que irá permanecer com ela porque ele pretende virar um explorador no futuro e uma fica chocado. O diretor chega e diz que apesar das boas notas, Louie quer contribuir com a sociedade de outra forma, tendo sido reconhecido por Elxid. Kaed diz que Elxid é a maior corporação de dungeon do país.
Seguindo a ordem natural das coisas, ele irá para a instituição nacional de treinamento deles, depois de se formar e assim virar um explorador. Kaede fica em êxtase que Yuma não sabia disso. Como ele disse que não se importava, ela não contou, mas, juntamente com Lowe, ela pretende se tornar uma exploradora. Ela quer se tornar uma messia e curar as pessoas com magia de cura obtidas pelas gemas mágicas brancas. Yuma diz que isso era mais difícil do que se tornar uma simples exploradora. Kaede então explica que sim, e disse que pediu ajuda a Lowe e graças a isso ela conseguiu entrar em contato com as pessoas de El Cid, e eles disseram que ela tinha potencial, e agora ela iria dar o seu melhor para perseguir seus sonhos. Yuma pensa em como via seus dois amigos de infância de formas diferentes, Lowe como seu rival por algum motivo, e Kaede como alguém que sempre estaria próximo a ele. Yuma então se pergunta o que ele deveria fazer sobre seu futuro, e mesmo sem ter algo em mente, ele está determinado a procurar o que ele quer perseguir na vida. Ele entende que a única diferença entre ele e seus dois amigos é o seu nível acadêmico. Então, ele decide começar a estudar. Contudo, passados alguns minutos, ele enfim desiste e diz que aquilo é totalmente sem sentido. Ele então desabafa com seu cachorro e fala que ele está se sentindo perdido e que não tem nenhum objetivo setado. Ele não sabe para onde seguir. Lowe é uma pessoa atrativa, com boas notas e cabelos compridos. Além de tudo, é forte o suficiente para derrotar uma salamandra. Kaede é uma ótima pessoa. Ela foi criada por uma mãe solteira e seu sonho sempre foi achar um trabalho que pudesse ajudar as pessoas. Ele sabe que os dois conseguirão alcançar o que almejam. Vendo-os perseguir seus sonhos, fez Yuma perceber algo. Os dois possuem uma paixão pelo que querem e ele precisa descobrir isso nele. Ele então decide continuar com sua rotina e revela já ter conseguido mais 2 minérios mágicos desde a última vez. Agora, ele era capaz de permanecer metalizado por 15 minutos. Yuma se assusta ao ver que o slime não era mais de metal dessa vez, ele havia se tornado um slime dourado. Ele agora também pulava mais rápido que antes. Além disso, ele tinha ficado imune aos sprays, mas ele fica feliz de pelo menos ser um novo slime. Ele então decide que irá derrotá-lo, e finalmente consegue, mas em compensação, ele utiliza todos os seus sprays. De primeira, ele recebe um novo drop, dessa vez um minério mágico dourado. Mais tarde, ele procura informações sobre os minérios, porém não obtém respostas. Ele utiliza o aparelho medidor de mana e, de novo, revela que não possui valor mágico naquele minério. Yuma se pergunta se poderia vender aquilo como ouro. Ele então liga para uma loja e o atendente pergunta se ele possui algum tipo de documento que comprove ser ouro de verdade. Então, ele desiste. Ele então engole o minério e imagina se seu corpo se tornaria dourado agora. Ele então se metaliza e, frustrado, ele percebe que permanece da mesma cor e pergunta se algo realmente mudou. Depois daquilo, dia após dia, ele conseguiu obter minérios mágicos de metal. Ele diz como tudo aquilo era estranho, e percebe que, durante um ano, matando slimes de metal, ele só conseguiu obter 3 minérios. Contudo, após 5 dias derrotando slimes de metal, ele já havia conseguido 5 minérios seguidos. Ele então desconfia que talvez aquela gema dourada tenha alterado sua sorte e que agora ele tem 100% de chance de dropar minérios. Ele sente que finalmente está sendo recompensado pelo árduo ano que ele passou matando slimes. Ele agora vai para uma dungeon azul testar sua teoria e retorna cabisbaixo. Descobrimos que, provavelmente, os drops eles não afetam gemas mágicas, somente os minérios. Depois daquele dia, ele obteve mais 14 minérios e agora ele era capaz de se metalizar por 70 minutos. E se pergunta se a única função deles era realmente aumentar o tempo de duração. Para sua surpresa, depois de um slime dourado, ele agora se depara com um slime vermelho. Subitamente o slime o ataca e depois o encara. Yuma fica puto, se metalizando, porém ele revela que depois de absorver tantos minérios, seu corpo agora fica muito maior do que antes. Ele então rebate o slime nos peitos e diz que ataques físicos são inúteis contra ele agora. Ele joga um spray flamejante no slime vermelho, porém nada acontece, ele parece ser imune a fogo. Ele então pesquisa na internet como acabar com o slime. Seguindo os passos do artigo, ele faz suas preparações. Ele então coloca o slime dentro de um balde com ácido, depois o tira e usa o spray, e assim finalmente derrota o novo slime. No dia seguinte, outro slime variante aparece, mas dessa vez ele não desacou, mas se baseando pela lógica que ele é imune ao frio, então deve ser um slime de cor azul neve. Realizando novos procedimentos, ele consegue derrotar o slime azul. No dia seguinte, havia novamente um novo tipo de slime, dessa vez parecendo meio verde.
No dia seguinte, outro slime de novo, um tipo novo. Porém, esse Yuma não sabia dizer se ele era dourado ou amarelo. Após esses 4 dias, ele foi capaz de obter 4 novos minérios de cores variadas. Ele então conclui que tudo isso foi graças ao drop do slime dourado e decide consumir os 4 novos minérios coloridos. Ele os engole e tira a camisa para que ela não fosse rasgada depois da metalização. Ao se ver no espelho, ele se surpreende pela nova forma obtida. Ele relembra que não precisa entrar em pânico, já que ele voltará ao normal eventualmente. Logo, ele decide pesquisar sobre os novos minérios na internet. Nas dungeons brancas, suas gemas permitem a quem absorvê-las utilizar magia de cura. Nas vermelhas, magia de fogo. Nas azuis, magia de água. Nas amarelas, magias elétricas. Nas verdes, magia de vento. E nas pretas, aprimorar habilidades e capacidades físicas. Ele diz que todos os drops possuíam as mesmas cores que ele pesquisou, mas diz não sentir que consegue utilizar magia, então pense em algo. Ele taca fogo em seu braço, mas nada acontece contra sua pele. Ele tenta agora com spray congelante e novamente nada. Então ele entende que ao invés dos drops lhe concederem magia, na verdade os minérios lhe concederam imunidade contra os elementos. Ele fica surpreso e feliz em agora ser completamente imune a essas coisas. Contudo, mesmo agora possuindo essas novas habilidades, nada disso terá sentido se ele não achar algum objetivo para perseguir. Mesmo assim, ele está animado com o que pode fazer agora. Ele vai para sua cama e percebe que, pela lógica, o próximo slime será o branco. E ele diz que ser imune à magia de cura seria um pouco estranho, mas que tudo bem. Contudo, ao invés de encontrar um slime branco, ele encontra um gigantesco slime de metal. A história agora regressa a 2 semanas atrás, quando Yuma derrotou o Slime Dourado. Ethan está dizendo que uma besta nível Duke foi derrotada, e que até então somente havia sido derrotada 2 dessas bestas, e uma besta de nível Lorde. E agora ele comenta que já fazem 3 anos desde a última vez que isso aconteceu, e que provavelmente deverá causar uma comoção. Nos é mostrado aquela tábua novamente. Uma tábua que foi descoberta na Dungeon Branca Orpheus, na qual mostra monstros especiais e o seu rank por força. Nessa tábua, caracterizou que existiam 6 monstros reis, 12 lords e 24 duques. As pesquisas referiram esses monstros como monstros únicos, porque sempre que um deles foi derrotado, uma dessas gemas na tábua se quebrava, e esse monstro não respaldava. Então essa tábua acabou se tornando de extrema importância. Ele comenta que um fato interessante foi que o drop havia sido minério preto, e que, pelo fato da investigação de minérios pretos não ter ido para frente no Japão, eles possuem poucas informações e comenta que os países mais comuns de terem esse tipo de drop é Índia, Rússia, Austrália e no Brasil. E eu não sei vocês, mas quando mangás citam o Brasil, eu já me animo. Porém, ele comenta que explorar os andares mais baixos nas dungeons pretas é um risco que não vale a pena. Retornamos a Yumi, que assustado diz que nunca ficou tão feliz dos slimes não poderem sair da mini dungeon. Os outros slimes possuíam cerca de 15 centímetros, mas esse possui 75. Ele fala que mesmo achando difícil, ele não pode desistir de tentar e acabar com esse slime, e espera que ele drope um item super raro. Ele então junta todos os seus sprays e ativa sua metalização e parte em direção ao slime de metal gigante. Ao chegar, ele percebe algo estranho. Então o slime materializa facas em seus braços. Ele recebe os ataques do slime diretamente, mas para sua sorte, sua metalização é mais forte que os ataques. Ele então cria diversas novas armas. Yuma fica assustadíssimo e pede tempo para a luta entre eles. Então ele decide finalmente revidar. Uma hora se passou e ele finalmente conseguiu parar o gigantesco slime de metal. Ele precisou usar todos os seus sprays para acabar com ele e finalmente bate no slime com seu martelo. Porém, o martelo se despedaça e Yuma fica nostálgico, lembrando que essa foi sua única arma fixa por mais de um ano e que ela era como uma parte de si agora. Ele se enfurece e com um soco ele quebra o gigantesco slime de metal em diversos pedaços. Ele retorna para casa e sua mãe pergunta como diabos o cachorro rasgou tanto suas roupas. Ele está com o drop em mãos e decide testar a raridade do minério que obteve. Porém, continuava no zero e assim Yuma se frustra. Ele então não possui outra alternativa a não ser engolir o minério. Ele então sente seu estômago esquentar. Mas ele percebe que está esquentando bem mais do que nos minérios anteriores. E, felizmente,
a sensação começa a diminuir. Ele se pergunta se com isso ele terá espinhos na sua metalização agora. Ele então testa sua transformação, esquecendo de tirar sua roupa, e então o processo começa. Sua forma agora está bem diferente. Ele comenta, animado, que possui agora uma aparência vilanesca e percebe que ficou bem mais alto. Ele desconfia que com essa aparência nova, ele deve ter novos poderes, como criar armas igual aquele slime. E pela primeira vez na história até agora, sua teoria realmente se concretiza e ele obtém êxito. Para testar outras formas, ele então vira um slime derretido e é atacado pelo seu cachorro. Na mesma hora, na Organização de Pesquisas Internacionais de Dungeons, uma reunião de emergência ocorria entre os pesquisadores. Eles comentam que coisas estranhas aconteceram na Tábua de Orfeus por 4 dias seguidos. Maya, a representante de Israel, comenta que é improvável que 4 lords tenham sido derrotados em sucessão. James dos Estados Unidos comenta que até agora ninguém assumiu os créditos pela derrota dos lords. Haoran, da China, pergunta se os Estados Unidos não estariam escondendo informações deles. Ahmad, do Egito, se pergunta qual seria a probabilidade de alguém conseguir derrotar os lords das dungeons vermelhas, azuis, azul, amarela e verde seguidamente. Ethan questiona se adentrar 4 dungeons diferentes, descer até o fundo e matar 4 lords seria realmente possível de se fazer sem um grupo. Ele comenta que para derrotar o primeiro Lorde na América, precisou de 15 exploradores, incluindo o Imperador das Chamas, Albert, o mais forte explorador. E mesmo assim, morreram 7 pessoas no processo, e somente conseguiram achar o Lorde no 10º andar. Então, fazer isso simultaneamente 4 vezes é impossível. Ele é então questionado por James sobre qual seria então a explicação. Ethan assume que talvez todas as suposições deles estivessem erradas desde o começo. Eles de fato assumiram que os minérios de cada cor quebrariam quando os lords, duques e reis fossem derrotados, mas talvez os lords vermelho, azul, amarelo e verde teriam sido derrotados na mesma dungeon. Maya questiona se havia exploradores que conseguiriam alcançar o 10º andar sem recursos militares ou governamentais. Ethan acredita se tratar de um explorador misterioso, que derrotou primeiramente o Duque Preto. Ele então deduz que ele ou eles fazem parte de um grupo mais poderoso do mundo dos exploradores, para serem assim capazes de derrotar 4 lords. James acha aquela teoria ridícula, e Clark o interrompe e também a reunião dizendo que havia algo urgente. Então, ele informa que um dos 6 reis foi finalmente derrotado, e agora vemos Yuma relatando ao seu cachorro como foi difícil derrotar aquele slime de metal gigante. Ethan sorri e então diz que talvez sua teoria não tivesse sido completamente errada, e a gente que é leitor sabe que de fato ele está certo. Todos aqueles duques e o rei foram derrotados em uma mesma dungeon, uma dungeon de quintal. E uma acorda se sentindo exausto e decide bolar um plano antes de enfrentar o próximo slime variante que irá aparecer. Ao sair, ele fica surpreso ao perceber que seu cachorro não está latindo, então ele percebe algo. Ao chegar no buraco, ele nota que a mini dungeon desapareceu, sem deixar qualquer rastro. Ele se desespera e se pergunta se o gigantesco slime seria o boss final dali. E por mais que cave, ele não conseguia mais achar a dungeon. Ele brinca, dizendo que pelo menos não precisava mais se preocupar com seu cachorro latindo todo santo dia. Ele procura ver o lado positivo e tenta ficar feliz novamente, mas não consegue. Ele está se sentindo com um enorme vazio. Ele pensa que agora não precisará mais ir às pressas ao colégio ou lanchar apressadamente. Por mais que a dungeon tenha incomodado, ele não conseguia explicar o sentimento que ele estava sentindo agora. Ele sai do seu estupor quando o Kaede o cumprimenta alegremente. Ela pergunta o motivo dele ter chegado super atrasado no dia anterior, e se pergunta se não foi porque ele dormiu demais, mas Yuma diz que não foi isso. Então Kaede diz que era um alívio ele ter acordado cedo hoje. Ele diz seriamente que ela não precisará mais se preocupar com ele chegando tarde. Ele revela que conseguiu passar na universidade que estava de olho, que logo começaria suas aulas. Porém, ele se pergunta se essa é realmente a vida que deseja. Ele se diz ser uma pessoa totalmente desinteressada, desde que lembra de si mesmo. Ele não possuía objetivos claros. Contudo, ao olhar o histórico de celular, ele nota diversas pesquisas sobre as dungeons. Ele fala que mesmo tendo gastado seu último ano em uma dungeon minúscula no seu quintal, todo dia ele esteve lá. Mesmo que não fosse por motivos nobres, mas ele lá estava dando seu melhor, diariamente. Ele admite que nunca pensou em um sonho tão normal. O ele de um ano atrás teria sido cínico quanto a isso. Contudo, ele agora podia dizer com confiança. Ele estende sua mão para o alto e diz que quer se tornar um explorador. Ele entra no site da empresa de treinamento de exploradores que Kaede e Louie entraram e pega sua localização. Ele descobre que a instituição de treinamento foi criada há 2 anos e é a primeira no Japão a capturar monstros com sucesso, e funciona também como centro de pesquisa, onde realiza pesquisas diárias sobre dungeons e monstros.
incluindo o desenvolvimento de gaiolas, salas e masmorras artificiais usando gemas mágicas. A instituição tem como objetivo descobrir e cultivar talentos dentro de um período de 6 meses, e a cada 2 meses um exame acontece e os que falham são mandados embora. Eles pedem para que botem seus pontos fortes, e uma coloca que ele obteve a habilidade de reforçar seu corpo com metal, e pensa que essa informação deve ajudá-lo. Ele anota que é imune aos 4 elementos. Como outra qualidade, ele coloca que pode mudar as partes do seu próprio corpo e transformá-las em armas. E por último, depois de se metalizar, ele consegue visualizar a sua constituição. E ao mudar para sua forma gelatinosa, ele consegue adentrar espaços apertados e pensa que isso pode ser útil para limpar dungeons. Ele começa a pensar que se revelar todos os seus poderes, ele poderá ser preso por adentrar uma dungeon preta sem informar as autoridades e assim ser exposto por infringir as leis internacionais das dungeons, e sabia que esses detalhes ele não poderia revelar. Outra fraqueza seria que ele não consegue utilizar magia. Novos exploradores somente podem adentrar andares superiores, mas adentrar os mais inferiores é preciso de uma autorização do governo e nem mesmo exploradores famosos podem burlar essa lei. Ele fica sem acreditar que só percebeu agora que iria se matricular e o tanto de dificuldades que ele teria pela frente, e se pergunta o que deveria fazer. No dia seguinte, ele se esconde e fica chamando por Kaed em um canto da sala. Ela fica surpresa dele ir visitá-la. Ele diz que precisa de um favor dela. Indo contra seus instintos, ele pede para que ela o ensine a estudar. Ela fica surpresa por ele, em 18 anos de amizade, nunca ter pedido nada desse gênero a ela, e pergunta por que esse pedido tão de repente assim. Ele então revela que a empresa que treina exploradores estenderão os prazos para aplicação, e ela pergunta se ele está falando sério sobre tentar entrar e quer saber se ele não tá tirando com a cara dela. No entanto, ele diz que está falando bem sério, e ela fica extremamente chocada. Ele diz que passou muito tempo pensando na ideia e que realmente quer dar o seu melhor, e pergunta se ele está muito atrasado para começar. Ela responde que nunca é tarde para dar o seu melhor, e mesmo com tempo limitado, ela diz que a empresa preza mais pelos resultados da aptidão física e fala para eles começarem estudando agora, porque ele ainda possui chances. Ela sorri e pergunta o que ele acha do desafio que ele irá enfrentar. E daquele dia em diante, ele dá tudo o que tem para assim estudar. E finalmente, o dia do exame chega. Kaed diz que o teste para Messiar será na segunda torre, já o que ele fará será na quarta. E ambos desejam boa sorte um para o outro e pá. Após realizar o teste escrito, ele admite que foi mais fácil do que ele esperava, e vai para outra parte realizar o próximo exame, o físico. Apesar de ter tentado obter dicas sobre o teste físico, ele conseguiu poucas informações a respeito e se pergunta como será o exame prático, quando algo tira seu estupor e alguém fala que ele precisará derrotar um dos monstros dali e depois disso, seu nível de mana será testado. Ele se vira e fica por feliz em achar alguém da sua idade e se introduz como Kagurazaka. Ela comenta que, como lá eles aceitam pessoas de até 30 anos, sua sala para o teste escrito estava cheia de velhos. Ela diz que ajudará ele com algumas informações sobre o teste enquanto eles o aguardam. Ambos têm sua mana testada e os dois possuem 0. Ela então o tranquiliza dizendo que não há problema deles começarem com 0 e diz que o que importa não é a mana que você já possui, mas a que você poderá obter depois de derrotar um monstro. Ela explica que mana é como se fosse a força vital de um explorador e que é absolutamente necessário de se possuir. Barreiras mágicas podem até mesmo refletir balas. Ela continua e explica que a quantidade de mana obtida por cada indivíduo é diferente, mesmo ambos tendo derrotado o mesmo monstro, e isso é chamado de taxa de ganho de mana. Na medida que se derrota monstros, a quantidade vai subindo, porém existe um limite para cada pessoa, e isso é chamado de limite de obtenção de mana, e que caso seja muito baixo, dificilmente a pessoa se tornará um explorador de fato. A examinadora diz para eles derrotarem o slime vermelho com uma faca, e após isso, eles terão sua quantidade de mana medida de novo. E se pergunta, caso ele obtenha pouca mana, o que acontecerá? No entanto, Kagurazaka o anima, dizendo que até mesmo pessoas que obtêm pouca mana são capazes de passar, já que também é analisado o limite de obtenção de manas dele, e isso o anima. Agora se sentindo mais confiante, Yuma fala para si mesmo para ser mais decisivo. O examinador pede para que eles o escutem com cuidado e diz que existe a possibilidade deles se machucarem durante o teste. Ele revela que atrás dele está a única dungeon artificial do Japão e que o teste acontecerá dentro dela. E assim, gente, acaba a nossa jornada com Yuma até aqui. E é isso por hoje. Se gostarem, não esqueçam de deixar o like e seguir o canal. E se quiserem escutar um pouco mais sobre minha opinião pessoal, esperem alguns segundos a mais. E por enquanto é isso, gente. Um ótimo dia e até mais. Fala, galera! Preciso confessar pra vocês que quando eu comecei esse mangá, eu achava que seria somente uma história
mais ou menos no protagonista matando um slime raro e ficando mega forte de repente. Mas eu acredito que a maioria dos autores de hoje em dia já perceberam que esse tipo de história fica saturada no mercado, principalmente do jeito que as coisas estão hoje. E foi isso que eu gostei bastante da história, porque quando pensamos que a vida do protagonista vai finalmente ficar fácil, ele passa mais de 1 ano matando slimes para obter somente 3 drops nesse meio tempo e ganhando 15 minutos de metalização. E um poder que nada ia mudar realmente para ele. Mas mesmo assim, por algum motivo que nem mesmo ele sabe explicar, ele continua persistindo. E acabamos acompanhando a jornada de Uma e descobrindo o que ele finalmente quer fazer da vida. Isso talvez fosse óbvio pra gente, mas é interessante ver como essa descoberta vai acontecendo. E no final das contas, a jornada, ela me prendeu e me surpreendeu. Rapaz, eu vou dizer, quem não riu quando apareceu aqueles diversos slimes diferentes na história, não tem senso de humor, porque aquilo ali foi muito engraçado. E eu achei bom demais. E confesso que depois do Dourado, eu não estava esperando que fosse aparecer outras variantes de slime tão cedo, pelo menos. Quando achamos que estamos começando a entender o rumo da história, o autor simplesmente surpreende a gente e muda tudo colocando um slime gigante. É isso. E depois a história toma escalas de altas proporções. E quando finalmente aquela mini dungeon preta some, eu vou admitir que eu fiquei triste. Porque eu percebi que eu estava tão conectado já à história, junto ao protagonista, que eu só queria saber o que ia ser o novo slime que ele ia enfrentar, qual apareceria no dia seguinte. E de repente, quando Yuma fala que sentiu um vazio, eu também consegui sentir um vazio por alguns segundos dentro de mim, por conta dele. Entendem? No momento, eu me senti entendendo o que ele estava sentindo. E isso me fez perceber o quão íntimo a história estava se tornando para mim. E o quão concentrado eu estava enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo. Eu confesso que eu comecei a gostar da Kaede no finalzinho, mas o Lori até então, pra mim, ele não faz nem cheira. E a Kagurazaka, que apareceu agora no final, pra mim já é praticamente a segunda melhor personagem junto ao Ethan, que simplesmente é um gênio, entendeu? Que consegue adivinhar que simplesmente aqueles Dukes, Lords e Reis foram acabados na mesma dungeon. No caso, a mini dungeon. E é isso, galera. Eu tô bem empolgado aí com o rumo que a história vai levar. Eu achei que foi uma história melhor do que eu esperava. E é menos previsível também. E é isso, gente. Obrigado por me escutarem até aqui.